Sob o olhar implacável de um sol escaldante que castiga a imensidão da terra seca, o deserto se transforma no cenário mais brutal para o início da maior migração da história humana. Não estamos falando de uma simples viagem ou de um deslocamento comum de nômades. O que se inicia diante de nossos olhos é o êxodo massivo, doloroso e histórico de uma nação inteira que foi forçada a abandonar suas raízes. A poeira sufocante sobe aos céus a cada movimento, criando uma névoa densa que queima os pulmões e cega os olhos dos caminhantes logo nas primeiras horas de marcha. O vento árido e impiedoso sopra com uma fúria constante, carregando partículas de areia que cortam a pele como navalhas e transformam o ar em um manto sufocante. O clima severo não dá tréguas e testa, sem qualquer misericórdia, os limites mais extremos da resistência física e mental de homens, mulheres e crianças. Cada passo dado sobre a areia ardente é uma vitória desesperada contra a exaustão, onde a sobrevivência não é uma garantia, mas uma batalha diária que se renova a cada amanhecer sob um céu que parece pegar fogo. Na vanguarda desta enorme coluna humana que desafia o vazio da natureza, ergue-se a figura majestosa e inabalável da lendária Jazia al-Hilaliyah. Ela assume o comando absoluto de seu povo com uma coragem que desafia a própria tempestade, sabendo que sobre seus ombros repousa a responsabilidade de guiar milhares de almas através de um labirinto de sede e perigos inimagináveis. O sofrimento psicológico do abandono é tão devastador quanto a tortura física do clima. Olhar para trás significa ver os túmulos dos antepassados sumindo na poeira, uma ferida aberta na alma coletiva da tribo Banu Hilal. As mulheres e as crianças enfrentam o calor opressor e sufocante trancadas dentro das tendas improvisadas e pesadas que oscilam sobre as costas dos camelôs exaustos. Enquanto isso, os guerreiros e os jovens marcham a pé sobre a terra rachada pela seca crônica, com os lábios partidos pela falta de água e os corpos banhados em suor. Não há espaço para o medo, não há oportunidade para o recuo e não existe um destino seguro visível no horizonte distante, há apenas a determinação cega de avançar. Após cruzarem semanas de desertos impiedosos que testaram os limites absolutos da alma humana, a imensa caravana dos Banu Hilal finalmente avista as terras férteis do Alto Egito, alcançando a histórica e generosa região do Saidê. A chegada a esta nova terra não foi apenas um momento de alívio físico para as milhares de famílias exaustas, mas sim o início de uma fase política crucial para o futuro de toda a migração. O povo nobre do Alto Egito não os recebeu como invasores ou estrangeiros, mas sim como irmãos de sangue, abrindo seus corações e oferecendo abrigo. Sob as ordens diretas da lendária Jazia al-Hilaliyah, a tribo começou a erguer suas tendas ao longo das margens do Nilo, transformando a paisagem em um gigantesco centro de comando e cooperação em poucos minutos, onde a poeira da longa viagem deu lugar a uma atmosfera de intensa esperança e gratidão mútua. No coração do Saidê, dentro da maior e mais imponente tenda real, grandes conselhos e reuniões estratégicas começaram a ser organizados entre os líderes dos Banu Hilal e os chefes das tribos locais egípcias. Sob a liderança firme e sábia de Jazia, os anciãos sentaram-se ao redor do fogo central para debater a logística da grande tagleba e garantir os recursos necessários para a sobrevivência da nação viajante. Nessas reuniões cruciais, o Alto Egito provou sua imensa generosidade, fornecendo à caravana grandes quantidades de grãos, carnes e água fresca do Nilo para encher seus odres antes de enfrentarem o místico caminho do oeste. Entre promessas de lealdade, partilha de suprimentos e visões de um destino comum, essas reuniões em solo egípcio estabeleceram as bases de ferro para a sobrevivência dos Banu Hilal, preparando os guerreiros e as famílias para os próximos e perigosos capítulos que os aguardavam nas terras da Líbia. Às margens do majestoso rio Nilo, o acampamento dos Banu Hilal transformou-se em um cenário de celebração e cura mútua.
Após suportarem o terror do deserto e a severidade do clima, os caminhantes encontraram no Alto Egito um refúgio de paz onde as crianças puderam finalmente sorrir e os idosos conseguiram descansar suas articulações cansadas. As mulheres do Saide partilharam seus conhecimentos com as mulheres da caravana, oferecendo tecidos, pães frescos e bálsamos medicinais para tratar as feridas causadas pela longa jornada. Essa profunda conexão humana e cultural provou que os laços de fraternidade árabe eram mais fortes do que qualquer distância geográfica, transformando a estadia em solo egípcio em um verdadeiro renascimento espiritual e físico para toda a nação migrante. Depois de deixarem para trás a segurança e a generosidade do Alto Egito, a imensa coluna humana dos Banu Hilal avançou implacavelmente em direção ao ocidente, cruzando vastos desertos e fronteiras até finalmente alcançar a histórica e estratégica região de Barca, na Líbia. No entanto, os horizontes de paz e o desejo de um descanso seguro foram imediatamente destruídos pela realidade brutal e pelas ambições políticas do governante local, o emir Mahdi bin Mukram. Em vez de uma recepção fraterna, a tribo encontrou muralhas fechadas e uma exigência tirânica que feriu a dignidade Hilali profundamente. Sob a liderança estratégica e o misticismo da lendária Jazia al-Hilaliyya, a nação de guerreiros percebeu que a diplomacia havia falhado e que o destino de seu povo não seria decidido por acordos de paz, mas sim pelo poder supremo do aço, forçando os homens a se prepararem secretamente para uma colisão inevitável. Assim que a cortina da decepção foi rasgada e os planos estratégicos de Jazia foram revelados, o solo sagrado de Barca explodiu em uma fúria total, dando início à lendária e sangrenta Batalha de Barca. Os guerreiros dos Banu Hilal, movidos pela honra ferida e pela necessidade de sobrevivência, lançaram-se contra as forças do Emir como um tsunami humano indomável que destruía tudo em seu caminho. Sob o comando lendário do imbatível Abu Zayd al-Hilali e a fúria devastadora da espada de Diab bin Ghanim, o clamor da guerra e o choque violento de espadas e escudos ecoaram por toda a imensidão da Líbia. As fileiras militares do governante opressor foram completamente esmagadas e despedaçadas diante do avanço feroz dos cavaleiros do deserto, transformando a arrogância do emir em uma derrota humilhante e dolorosa que provou ao mundo que a dignidade da tribo jamais seria vendida ou subjugada por nenhum rei. No coração do palácio de Barca, a atmosfera estava carregada de tensão oculta sob uma magnífica camada de celebração real. Jazia al-Hilaliyya caminhou com graça e majestade pelo salão principal, vestindo as sedas nupciais e joias de ouro que mascaravam perfeitamente suas verdadeiras intenções de libertação. O emir Mahdi bin Mukram sorria com orgulho arrogante em seu trono, acreditando cegamente que havia domado o espírito lendário da rainha do deserto, sem saber que cada sorriso oferecido por ela era um passo calculado para sua destruição total. Enquanto o governante e sua guarda de elite se distraíam com o banquete e o vinho, os espiões Hilali e os guerreiros Abu Zayd e Diab bin Ghanim fechavam as saídas do palácio em absoluto segredo. O casamento falso foi a obra-prima diplomática de Jazia, uma ilusão letal tecida com fios de pura coragem para salvar a honra de seu povo e prender o tirano em sua própria armadilha. No momento exato em que o emir tentou consolidar sua união, os olhos de Jazia revelaram a verdade, dando sinal que mudou o rumo da história. O palácio e as ruas de Barca foram tomados pelo som dos confrontos, e a batalha atingiu o seu ápice defensivo e estratégico. A força dos Banu Hilal avançou com determinação, onde o metal das espadas reluzia na escuridão e os gritos de guerra preenchiam o ambiente. Abu Zayd liderava a investida rompendo as linhas de defesa, enquanto a perícia de Diab bin Ghanim neutralizava a resistência ao redor do emir. O choque dos escudos e o clamor da disputa criaram um cenário de transformação total, onde a autoridade do governante de Barca foi superada pela bravura de um povo que lutava por sua liberdade e honra.
Com a destruição total das forças do Emir em Barca, os Banu Hilal consolidaram uma vitória militar e política sem precedentes nas terras da Líbia. A honra da tribo foi perfeitamente defendida pelo aço e pela estratégia brilhante de Jazia al-Hilaliyah, provando que nenhuma força local poderia conter o avanço dessa nação em movimento. Sem perder tempo com celebrações prolongadas, os tambores de viagem ecoaram novamente pelo acampamento, ordenando a retomada imediata do grande êxodo em direção ao oeste. A imensa coluna de guerreiros, mulheres, crianças e rebanhos moveu-se como um rio humano indomável, cruzando as últimas fronteiras áridas com a certeza de que o destino escrito pelas estrelas estava cada vez mais próximo de se realizar. Após meses de uma marcha implacável sob condições severas, o cenário árido do deserto finalmente desapareceu, abrindo espaço para uma visão deslumbrante que parecia um milagre aos olhos dos caminhantes: a entrada na lendária e fértil terra da Tunísia. Os horizontes de areia foram substituídos por planícies infinitas cobertas de trigo dourado que ondulava suavemente com a brisa do norte, e colinas majestosas coroadas por oliveiras antigas e sagradas. Fontes de água fresca rompiam as rochas, criando rios que saciavam a sede de anos de migração e traziam um sentimento de renascimento espiritual para toda a tribo. Diante desse paraíso verdejante, a rainha Jazia al-Hilaliyah contemplou a nova pátria com um misto de orgulho e profunda seriedade, sabendo que aquelas terras ricas seriam o palco definitivo onde os Banu Hilal ergueriam seu império e escreveriam com sangue e glória os capítulos finais de sua imortal tagleba. A Tunísia não era apenas mais uma parada na longa rota dos Banu Hilal, ela representava o coração pulsante do norte da África, a joia da coroa do Maghreb, conhecida historicamente como a gloriosa Ifriqiya. Aquela terra abençoada guardava os segredos de impérios antigos e ostentava uma posição estratégica invejável, sendo ponto de encontro perfeito entre as rotas comerciais do deserto e as águas soberanas do mar Mediterrâneo. Para a tribo errante, conquistar um lugar sob o sol tunisiano significava garantir a própria imortalidade e o domínio sobre os recursos mais ricos da região. A rainha Jazia al-Hilaliyah compreendia perfeitamente o valor político e militar daquela civilização vibrante, sabendo que quem controlasse as planícies e as fortalezas da Tunísia estaria escrevendo as regras do futuro e moldando o destino de todo o mundo árabe por séculos. Sob a sombra imponente das muralhas milenares de Kairouan, o silêncio da noite desértica parecia mais alto do que qualquer grito de guerra. A nação errante dos Banu Hilal havia finalmente interrompido sua longa marcha de milhares de milhas, mas o ar estava pesado com o pressentimento de sangue e poeira que estavam por vir. Do alto dos baluartes de pedra fortificada, os guardas do sultão Al-Muiz bin Badiz olhavam para baixo, observando o mar interminável de tendas Hilali com um terror frio que apertava seus corações. Eles sabiam perfeitamente que as regras de poder no Maghreb haviam mudado para sempre, e que a colisão final pela coroa e pelo destino daquela terra gloriosa não podia mais ser evitada por nenhuma diplomacia. Muito obrigado por assistir a esta jornada épica conosco hoje. Se você se emocionou com este capítulo lendário da história e quer continuar descobrindo o poder da superação, não se esqueça de apoiar o canal. Eu sou Kamel Chabouni, e este é o Acredite e Vença. Deixe o seu like agora mesmo, compartilhe com seus amigos e clique no botão de se inscrever para não perder a parte 3, onde a grandiosa batalha de Kairouan vai explodir. Ative o sininho de notificações e junte-se à nossa comunidade de vencedores hoje mesmo. Até a próxima, e lembre-se sempre, acredite e vença!